Eu mereço o meu castigo aqui na terra, mas os ladrões de galinha também. O macaco, o coelho, a hiena e os abutres também. Eu, por ter tirado diretamente o pão das mãos dos meus irmãos. Os ladrões de galinha e companhia limitada, por terem amputado a possibilidade de crescimento a milhões de pessoas. Meritíssimo. Qual é a minha sentença? Este projeto começa com o workshop da OCISA, né, que teve a duração de 3 dias, que juntou jornalistas e criativos. A ideia era como trazer essas histórias dos jornalistas para o palco, para o cinema, através da música, né? Então, tivemos este workshop, os jornalistas apresentaram as suas histórias ligadas à corrupção, que eles tenham escrito, naturalmente, e nós, como criativos, pegarmos nessas histórias e trabalharmos nelas para levar a outros públicos. É como surge este projeto. E eu peguei em 2 histórias, uma que foi escrita pelo Hélio, que era a história de um polícia de trânsito e o dia a dia que ele vive, né? Os esquemas todos de refresco, e também peguei na história do Tavares, que era um capítulo sobre as dívidas ocultas, porque sabemos que a história das dívidas ocultas é muito grande e muito extensa. Então peguei as 2 histórias e criei o Refrescos e Galinhas. E o objetivo é mesmo refletir em torno da corrupção, levar essas histórias, poder discuti-las, poder refletir, poder pensar como é que podemos ter uma sociedade melhor. E o processo de criação foi intensivo. Primeiro, porque nós tivemos 3 dias fechados no hotel a trabalhar, era a formação, discutirmos, voltar para o quarto e começar a criar que histórias, como é que eu hei de cruzar essas histórias, como é que eu vou trazer isto para o palco. E então ocorreu-me, uau, por que não pensar numa mulher, mãe, com filhos, né? E trazer ela para o palco e ela contar os seus conflitos e cruzar isto com as dívidas ocultas, né? Este foi o processo, que foi um pequeno trecho durante a formação, e depois disso, aí entrou Evaristo Abreu, que depois criou o texto todo, e mais tarde foi começar a trabalhar em palco, criar emoções, criar movimento, trazer a música do Balango, né? A produção da Clotilde, que também fez também assistência de ensinação, e juntos criarmos esta história e dar vida, e foram dias intensos de trabalho. E por que tinha que ser um monólogo? Uau, por que tinha que ser um monólogo? É assim, eu já tinha a pretensão de fazer um monólogo, já faz tempo. E ainda estava nesta busca de texto, falar sobre a mulher, o que é que eu vou trazer ao palco. Né? E de repente surge esta oportunidade. Eu digo, uau, por que não? Está aqui uma oportunidade de eu estar no palco e contar essa história. Vou desafiar-me e vamos ver o que é que vai dar. Sim, este cenário, estas máscaras, primeiro surgiu da ideia de... Há uns anos eu comecei um projeto de teatro para crianças e nestas peças de teatro para crianças que eu produzo e dirijo, tem sempre presente a máscara, os animais, né? E eu disse, por que não também trazer estas máscaras, estes animais para esta história, né? Então, no meio desta história tem esses animais também que entram, que contam uma história que depois cruza-se com a história das dívidas ocultas. Né? A ideia é... Elas têm 2 funções. A primeira que é, elas também fazem parte... Eu aqui estou num tribunal. Então, nós assumimos que elas também fazem parte do tribunal e estão a assistir a este julgamento. Mas, ao mesmo tempo, elas também têm uma história para contar.
Então elas fazem a cenografia, mas também fazem parte da própria história, porque elas também contam uma história. Eu acho que a maior consequência impacta direto para o cidadão. Se olharmos, por exemplo, para a questão das dívidas ocultas, é uma questão que a Sakina põe, né? Nós sabemos que as dívidas ocultas deixaram um buraco de cerca de 2 mil milhões de dólares e ela questiona o que seria feito com este dinheiro todo. Talvez teríamos melhores escolas, melhores hospitais, centros de saúde em melhores condições. Talvez não teríamos tantas crianças a sentarem-se no chão. Então, essa questão da corrupção impacta diretamente, sim, nas nossas vidas, na vida do cidadão, no bolso do cidadão. E é preciso pensar isso. Mas também temos a pequena corrupção, que temos os polícias no setor, no setor público, mas também em outros setores que nós chamamos de pequena corrupção, que também impacta diretamente. Né? Quando eu deixo uma pessoa embriagada conduzir, né, porque eu tive um refresco, amanhã essa pessoa pode ter um acidente. Eu fiz parte disso. E como é que isso mexe comigo, como polícia?